Bem, eu sou Paulo Ernesto, professor de arte da Escola Austricliano de Carvalho. Eu estive na sala de vocês, sexto ano A. Neste momento eu quero passar para vocês um texto. Esse texto vai falar da arte rupestre. Eu sou professor de arte. Inicialmente a gente vai falar um pouco da história da arte, certo? Um pouco da história da arte. Então, a arte rupestre é aquela arte em que os primeiros humanos fizeram nas paredes e tetos das cavernas. Eles ficavam nas cavernas para se proteger de muitas chuvas, de tempestades e também dos animais ferozes, que eram animais grandes, né? Os bisontes, mamutes, eram as feras, e eles se protegiam dessas situações. Ainda bem que eles inventaram o fogo, que o fogo ajuda a afugentar, quer dizer, os animais têm medo de fogo e os animais fugiam do fogo, né? Eles começaram a usar o fogo. A professora de história já falou sobre isso. O que nos interessa nesse texto é vocês perceberem que arte rupestre é aquela pintura nas paredes e tetos das cavernas. Então, tudo o que eles conseguiram fazer, as tintas, né, tudo foi material da natureza, tirado da natureza. Né? O carvão, o urucum, né? O urucum é aqueles pigmentos que as pessoas tiram, as resinas das plantas, os óleos que eles tiravam mesmo dos animais quando eles abatiam, quando eles tiravam a carne do animal, eles extraíam também o óleo e eles misturavam com digamos assim, com as terras. Várias terras têm suas coloração, né? Um tipo de uma terra é mais escura, outra é mais clara. Eles misturavam e tiravam essa tinta, e tudo era natural, nada era industrializado, certo? É necessário que a gente, para estar no sexto ano, tenha um pouquinho dessa história para perceber o quanto nós hoje já chegamos, né? Hoje a gente já tem a indústria de tinta, já tem tudo, mas naquele tempo eles usavam o que eles podiam usar da natureza. Bom, então, vocês vão receber o texto depois, vão ler o texto. Tem 3 questões, 4 para responder e as outras são alternativas. Ao fazer a leitura, você vai entender e vai responder corretamente. Se vocês tiverem dificuldade, pergunte os pais de vocês, leiam com os pais de vocês, que é uma história interessante. Nós estamos estudando um período bem longe de nós hoje. É um período que data de 40 mil anos. Né? Por exemplo, tem pinturas que os estudiosos chamados arqueólogos, eles dizem, ó, determinada pintura encontrada em tal caverna tem 20 anos, outras têm 15 anos, outras têm 20 anos, outras têm 40 anos e assim vai. Então eu falei de arqueólogo. Arqueólogo é uma disciplina que vocês não vão estudar agora, mas o arqueólogo ou arqueologia é aquela disciplina que estuda os vestígios de comunidades, de grupo de pessoas que existiram num tempo bem distante do nosso. Esse tempo tem o que? 20, 30, 40 mil anos atrás, certo? Então não se preocupe com isso. Os pré-humanos, ou seja, os homens lá da caverna, eram homens diferentes de nós, tudo bem, mas é nada para se assustar. Simplesmente esses homens tinham maneira de ser e eles tinham uma coisa muito interessante. A coisa interessante que eu falo é o seguinte: eles acreditavam muito nas forças da natureza, eles estavam muito ligados à natureza. E quando eles faziam um animal desenhando na parede da caverna, eles sentiam que já abatia aquele animal, ou seja, já conseguia caçar aquele animal. Então isso que é interessante. Mas, claro, isso não era o suficiente de ele sentir que já caçava o animal.
Eles também tinham que ir na prática, eles faziam as flechas deles, né, as lanças deles, para de fato, na realidade, eles conseguirem a caça, porque eles precisavam sobreviver, precisavam comer a carne do animal. Hoje a gente não come a carne do boi, né? Então, quem são esses animais? Eles são chamados de bisontes. Bisontes são uns tipos de bois bem mais fortes do que os bois de hoje, são bem graúdos, né? E tinha os mamutes, que eram uma espécie parecida assim ao elefante. O mamute é uma espécie de elefante, é maior do que o elefante de hoje. Então esses animais eram ferozes e eles tiveram que ter coragem de buscar essa caça. E justamente quando ele fazia aquele desenho na parede da caverna, eles se sentiam, tinham um poder mágico, eles se sentiam que a natureza estava a favor deles e que eles ali já, com certeza, já ia conseguir caçar o animal para trazer o que ele precisava do animal, que era a carne, que era o couro, que eles faziam as peles para se proteger. É uma história interessante. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, eu vou colocar juntinho aí também do documento, ou seja, da atividade, para vocês assistirem. Aguarde, nesse momento só vai essa comunicação, mas aguarde que a gente vai manter contatos, a gente vai conversar sobre todas as possibilidades da gente fazer da melhor maneira essa atividade inicialmente, ok? Então, muito obrigado e aguarde que a gente vai conversar direitinho, todos os detalhes. Se tiver alguma dúvida, coloque, poste aí no grupo e fale comigo, tá ok? Boa tarde.